Demorou, mensagem. Pô, mas não é pra mim não, Juninho. Não dou risada com essa cara. Mano. Não é pra mim. Não ri não, pelo amor de Deus. Se eu olhar pra você, eu dou risada. Boa tarde, galera. Tudo bem? Estou aqui no canal Efrate e quero falar essa tarde com você sobre um tema muito profundo e ao mesmo tempo simples. O tema de relacionamento, da sua aliança com Deus. E nessa tarde eu quero começar falando para você através do meu testemunho. Quero começar falando para você através daquilo que eu vivi com Deus. E isso vai ressaltar uma coisa muito grande para você sobre o que é ter relacionamento com Deus. E antes disso eu já quero começar a falar uma frase que eu gosto muito, que é muito importante para mim. O melhor ambiente para se estabelecer e manifestar o reino de Deus é um ambiente de relacionamento. Eu quero começar isso abrindo a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Logo no versículo 16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. E eu quero começar ressaltando sobre, como eu disse, o meu testemunho, sobre o meu primeiro contato com Deus, sobre a minha primeira vez, sobre a minha primeira aliança, sobre a minha primeira praticidade que eu tive. E eu lembro um dia em que eu estava na igreja numa noite de sábado. Eu costumava sair todo dia antes do culto para ir me divertir com a galera, para ir para a cidade, para ir fazer coisas erradas, mas nesse dia de sábado eu resolvi fazer diferente. Eu lembro que eu via todo mundo caindo na igreja, eu via a vida de todo mundo transformada, eu falava: por que eu não consigo mudar e todo mundo consegue? E nesse dia de sábado eu lembro que eu levantei a minha mão, era mais ou menos umas 9 horas da noite, e o louvor da igreja começou a cantar, e quando eu levantei a minha mão, tinha um pastor diferente lá, e todo mundo caído no chão. Eu falava: cara, eu preciso sentir isso, eu preciso saber quem é esse Deus que todo mundo fala, mesmo eu sendo de berço evangélico, mas eu nunca tinha o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E nesse dia, eu lembro que o pastor veio orar pela minha vida. E quando ele veio orar pela minha vida, ele colocou a mão sobre a minha barriga, sobre a minha cabeça. E eu lembro que eu comecei a adorar, eu comecei a me agachar e comecei a me sentir o maior pecador do mundo. E eu falei: nossa, por que eu estou sentindo isso? E eu lembro que aquele dia eu caí no chão e esse dia foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E após esse dia, chegou na quarta-feira, eu sentia a mesma coisa. Eu sentia um fogo muito grande queimando dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu sentia que eu precisava mudar, que eu era um pecador, mesmo todo mundo sendo, mas eu precisava que alguma coisa preenchesse o vazio que havia dentro de mim. E meu primeiro contato com Deus foi desse jeito. E a partir desse dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu acordava, a primeira coisa que eu falava é: bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Quer dormir comigo hoje? E a partir daquele dia, a minha vida, a minha família nunca mais foi a mesma. E a minha vida começou a se resumir não apenas dentro de 4 paredes, na igreja, mas dentro de 4 paredes, na minha casa, no meu quarto, onde eu comecei a ter minha vida em secreto com Deus, onde eu comecei a ter uma aliança que muita gente não tem. É de costume a gente ir para a igreja, a gente cultuar, a gente ter o hábito de ir na igreja, mas o contato com Deus, ter uma aliança no secreto todo dia, é o que é difícil. E muitas pessoas costumam me falar: Davi, você está perdendo a sua vida, você tem 17 anos, você já trabalha, você tem dinheiro, você pode sair, você pode se divertir no mundo, você pode ficar com meninas, você pode namorar, beber, usar drogas, Davi. Mas eu falei: não, por que eu ia trocar tudo que eu tenho hoje por causa disso? Ele falou: Davi, você pode se divertir, não perde a sua vida só com Deus. Mas eu falo para você que os melhores dias da minha vida foi quando eu encontrei
quando eu tive relacionamento com o Espírito Santo. Os melhores dias da minha vida foi quando eu me encontrei com Deus. E não era a droga que tirava o vazio do meu peito. Eu não precisava beber mais para me sentir cheio. Mas eu precisava apenas se trancar no quarto e falar: Espírito Santo, seja bem-vindo à minha vida. E a partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E para mim eu posso dizer isso 1000 vezes e eu não posso me cansar. A minha vida nunca mais foi a mesma. E eu quero agora contar uma história para você ter uma noção maior e mais simples sobre o que é ter um relacionamento com Deus, sobre o que isso pode fazer na sua vida, sobre o tamanho de Deus na sua vida. E um dia, o menino perguntou assim para o pai: Pai, qual será o tamanho de Deus? Pai, como será que Deus mede? Qual será o tamanho dele? E o pai olhou para o filho e disse assim: Filho, você vai entender. Filho, você vai entender qual é o tamanho de Deus. Mas por que você está perguntando isso? Ele fala: Não sei, pai. Eu sinto aqui dentro de mim. Porque como será que Deus mede? Deus é grandão, Ele criou tudo isso. Como será o tamanho de Deus? E o pai falou para o filho assim: Filho, você vai entender. Vamos lá fora. A hora que ele vai lá fora, tem um avião bem grande, passando lá em cima. Um avião bem pequenininho, bem distante, bem longe. E o pai fala assim: Filho, aquilo lá é o tamanho de Deus. O filho fala: Pai, mas o que você está querendo dizer com isso? Ele fala: Filho, você vai entender. E o filho vai dormir com aquela pergunta martelando na cabeça dele: qual será o tamanho de Deus? E no dia seguinte, o pai leva o filho para tomar um sorvete. O filho entra no carro, ele acorda com aquela pergunta na mente dele: qual será o tamanho de Deus? Porque meu pai me mostrou um avião bem longe, bem distante, bem pequeno. Deus é pequeno, será? E quando os dois estão passeando, de repente o pai pega um caminho que ele nunca tinha pegado. E aquele caminho era o caminho de um aeroporto. E quando chega em frente ao aeroporto, o filho olha para o pai e fala: Pai, o que você está querendo fazer aqui no aeroporto? Ele fala: Filho, você vai entender. E aquela pergunta ainda martelando: por que será que quando eu perguntei o tamanho de Deus, meu pai me mostrou um avião que estava bem distante, bem longe? E a hora que chegou no aeroporto, o pai leva o filho para a pista, onde os aviões ficam estacionados. E a hora que o filho dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, a hora que ele vira, ele se depara com um avião bem grande, uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, uma coisa enorme, uma coisa com asas bem grande, com aquela pergunta ainda martelando: qual será o tamanho de Deus? E a hora que ele se depara com esse avião gigante, ele olha para o seu pai, o pai olha para o filho, e o filho diz assim: Pai, o que você está querendo dizer com isso? E o pai fala assim: Filho, você não perguntou o tamanho de Deus? Ele fala: Sim, pai, eu perguntei. O que você está querendo dizer com isso? Ele fala: Filho, não se trata do tamanho de Deus. Porque quanto mais perto você chega de Deus, maior, mais grande, mais profundo Ele se torna dentro de você. Longe, distante, lá no céu, o avião é bem pequenininho. Mas hoje que você chegou perto, você viu uma coisa que você até se assustou. Então, não se trata do tamanho de Deus, mas se trata da sua distância com Ele. Então, o que eu quero falar para você através dessa história? Para você ter um relacionamento com Deus, para você ter uma vida com Deus, não é apenas ter o hábito de ir à igreja, mas é ter o hábito de falar com Ele todos os dias. A intimidade, ela não é movida por hábitos de ir à igreja. A intimidade, ela é movida pelo secreto. A intimidade, ela é movida na sua vida com Deus dentro do seu quarto. Então eu quero falar para você de novo: Jesus mudou a minha vida. E desde quando eu aceitei Jesus, desde quando eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Ela foi totalmente diferente. Então, se você quer aceitar Jesus na sua vida, se você quer realmente ter uma transformação, cara, aceite Ele hoje. Porque dentro de você existe um gigante. E isso ninguém pode derrubar. O vazio que você sente dentro de você é um vazio que só Deus vai preencher. Eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa que às vezes você nunca ouviu da sua família, você nunca ouviu da sua casa. Às vezes você está numa vida que você nem consegue sair. Você bebe, às vezes você fuma, às vezes você não faz nada. Mas mesmo assim, todos os dias, a hora de deitar na sua cama, você chora, você se sente vazio. Eu quero terminar esse vídeo falando para você que eu acredito em você, que Jesus acredita em você. Deus abençoe.